Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse aqui é um conteúdo que eu já trouxe vários exercícios e estão bem perdidos no Instagram. Eu resolvi organizá-los e trazer para vocês uma sequência na parede para fazer aula. E tem exercícios a mais também que eu não mostrei em lugar nenhum. Então essa é uma oportunidade para quem trabalha com pacientes em casa, né, faz atendimento domiciliar ou quer fazer um exercício diferente e quer usar o recurso que é a parede, que é uma boa possibilidade. Uma outra possibilidade também que às vezes eu uso bastante, eu pego um ou outro desses exercícios e eu recomendo para serem feitos domiciliares, tá? Se você vai precisar fortalecer mais ou melhorar um padrão, melhorar uma função, às vezes eu pego um desses exercícios e eu oriento para estar sendo feito em casa, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem dar uma nova sugestão, é só dizer aqui pra gente, tá? Então o primeiro exercício que a gente vai fazer é deitado com os pés na parede, que é a bridging, tá? Eu vou mostrar aqui algumas variações, algumas possibilidades que você pode usar no dia a dia da sua aula ou das suas orientações, tá? Então a gente deita. Eu gosto de pensar nessa perna a 90 graus, certo? E aqui super simples, você vai subir e vai descer. É uma das pontes mais fáceis que a gente tem, tá? Super simples. Para quem não puder fazer com a articulação da coluna, a gente pode subir com o bloco aqui, fazendo a extensão de quadril somente, tá bom? Vou passar para vocês também uma possibilidade que vocês já conhecem, mas vale reforçar. Eu posso fazer aqui com uma perna também, tá? Flávia, posso deixar o joelho dobrado ou esticado? Para mim, tanto faz, depende qual é a disponibilidade que o aluno, o paciente de vocês tem para estar realizando esse exercício, certo? Então, com uma perna e volta, certo? Outra possibilidade é fazer com a ponta dos pés. Então, venho e volto. Estão vendo que eu estou fazendo uma construção. Se pensar inicialmente, a gente está iniciando de uma aula não tão iniciante, tá? É uma aula um pouco mais para intermediário e eu estou dando algumas evoluções que chegam a ser mais avançadas, certo? Então, uma outra possibilidade aqui também é fazer com apoio somente de metatarso, ok? Próximo exercício é o swan. Swan na parede, Flávia? Dá pra fazer o swan na parede. Eu vou ficar mais pertinho. É como se eu estivesse fazendo o swan na cadeira, tá? Só que eu vou usar a parede para empurrar e subir. Então é bem interessante. Aqui vocês vão conseguir entender. Eu vou mostrar primeiro, depois eu converso. Então, ó, eu vou empurrar e vou subir, certo? Então, ó, o cotovelo sai de um pouco dobrado, eu empurro, estico e subo, ok? Então, mais uma vez para vocês entenderem, empurro e subo. Ele parece essa ideia do pedal porque eu tenho que fazer uma pressão para me conseguir subir, como se eu estivesse fazendo na chair, tá? Então, uma particularidade que vocês têm que pensar na hora de escolher esse exercício é que pessoas que têm uma limitação, uma dor no ombro, não vai conseguir fazer esse swan. Por isso que eu falei de intermediário para avançado, porque a gente já parte de uma posição de grande amplitude aqui, então ela já tem que conseguir se manter naquela posição. Então já tem que ter o início de uma boa mobilidade de extensão na torácica, mas é uma boa possibilidade aí, por isso que eu estou passando essas opções para vocês, tá bom? O próximo é um quadrúpede. Eu vou usar mais a parede para me ajudar nessa organização, tá certo? Então vamos lá. Vou ficar de costas aqui para vocês, é rapidinho, tá? Então é perto. Aqui eu vou me ajudar a posicionar aqui, então eu faço uma certa pressão. Sim? Me ajuda a organizar aqui
na hora que eu subo. E posso fazer também, manter. Ajuda demais quando eu quero trabalhar essa função, né? Esse desafio de tirar na perna. Posso só subir e descer a perna aqui, ó, para dificultar. Então, ó, apoio a mão, uso essa pressão porque eu tô aumentando a base de apoio, né? Subo e desço. Certo? Ou posso fazer até no mesmo lado, aquelas pessoas que você querem ajudar, né, a fazer esse exercício aqui, tem dificuldade de tirar do mesmo lado, fazer aqui usando a parede é uma boa pedida, tá vendo? Muito bom. Então a próxima sequência a gente vai fazer no meio agachamento, tá? A perna que tá para dentro da parede fica dobrada, tá? As duas mãos aqui. É só porque isso aqui dá uma maior facilidade, mas dá para fazer com a outra perna na frente? Claro que dá e eu vou mostrar, tá? O que eu tenho que ter de atenção? Que quando eu vou girar para cá, a tendência desse lado vir, tá certo? E eu preciso manter isso bloqueado. Lembra que eu tô começando a pensar numa questão mais intermediária. Por isso que eu tô colocando essa perna aqui para trás, para dar uma certa relação de desafio. Se eu for fazer com a perna aqui, isso aqui pra mim é mais fácil pra cá, porque eu tô estabilizando, só um pouco mais difícil aqui pra estabilizar o joelho. Mas o meu objetivo é a gente desafiar um pouco mais essa parte de cima. Então, a gente vai aqui. Lembrando, a pessoa tem que conseguir ficar nessa posição de meio agachamento, tá? Então, ó, primeiro, só vou e volto. Flávia, lembra muito book opening? Sim, lembra muito book opening. Então, assim, a coluna tem muita necessidade da gente trabalhar a rotação, certo? Um outro que é bem interessante, tá? A gente fazer aqui, esse lado aqui, só que eu vou fazer uma movimentação com o ombro junto, tá? Que é esse desenho. E aqui eu também rodo, tá vendo? Então, eu faço esse círculo. E aqui eu também estou em rotação. Então, última vez para vocês entenderem. E volto. Vou fazer do outro lado para vocês verem. Então, ó. O primeiro, a gente só gira e bastante atenção para essa bacia ficar. Esse lado meu é mais preso. Então, esse lado aqui eu não consigo finalizar o movimento, porque se eu conseguir, ó, para mim conseguir, eu tenho que trazer a minha bacia. E não é esse o objetivo, tá? E esse lado, pra mim, é mais preso. E volta. E eu faço aula, viu, gente? 2, só pra ficar igual, não ficar torta. 3. Certo? Então, esse é um exercício bem interessante. Pode fazer em pé? Pode. Mas eu tô só mostrando aqui num plano intermediário, se vocês quiserem trabalhar, tá bom? É bem interessante aqui, porque no em pé, acaba que a pelve mexe um pouquinho. Nessa posição já de meio agachamento, eu consigo manter uma estabilidade, porque eu tô com uma base maior, querendo ou não, para estabilizar esse membro inferior. Tá joia? Próximo exercício, a gente vai fazer uma caminhada usando a parede. Então, eu preciso que você empurre, tenha peso nessa parede e a gente vai caminhar. Então, ó, começa do de pé, lembra da posição da coluna e a gente vai caminhar. Posso fazer mais lento ou posso fazer mais rapidinho. Eu gosto dessa posição do inclinado porque a gente estira essa relação do tendão aqui, tá? Que é importante para fazer a marcha, tá? E o que é legal, quando eu tô usando a parede aqui, eu posso flexionar o joelho e pegando uma outra porção lá da panturrilha, né? Fazendo aqui. Ok? A próxima sequência a gente vai fazer estimulando uma outra porção, mantendo a rotação externa. Então, ó, rotação externa, desculpa. A gente, ó, dobra, estica, sobe e desce. Dobra,
estica, sobe e desce. Sim? Posso ficar aqui e trabalhar com o joelho flexionado. E claramente dá pra ver que eu preciso trabalhar essa estabilidade, né? E posso fazer aqui, ó. Então, tanto de frente quanto, né, com essa rotação externa, eu posso fazer essa brincadeira de uma perna com a outra. O próximo, eu vou mostrar aqui de frente e vou mostrar aqui de frente para vocês, tá? Ele é de cá, mas vou depois mostrar para vocês de frente para ficar mais fácil para entender qual que é a movimentação da pelve que eu quero, tá? Então, ó, eu poderia fazer o agachamento aqui, tá? Mas a gente já mostrou a ideia com a perna aqui, mostrou aqui, e aí tem aqui, certo? Faço a mesma coisa, desço e subo. Aqui, quando eu faço com o joelho um pouquinho mais flexionado, eu vou liberar a pelve. E aí a gente vai fazer os movimentos do pelvic clock aqui. É bem legal porque eu vou estar fazendo uma dissociação diferente. Então, ó, venho e volto. Lateral. A rotação eu já não consigo tanto, então eu tô aqui nessa posição, eu vou estar com a mão aqui, eu faço esse movimento e esse movimento, certo? É uma opção diferente que a gente tem para fazer esse exercício, tá? E usando a parede e uma posição de agachamento. Tá? Você vai estar trabalhando a musculatura de forma diferente. Próximo a gente vai ficar de lado para a parede, mesma coisa, a gente usa essa relação de deixar um peso e aqui a gente vai fazer movimentos com essa perna, certo? Flexão e extensão. Depois a gente faz círculos para trás e círculos para frente. Ok? Já vou aproveitar essa lateral. Eu posso fazer com a perna assim ou paralela, mas fazendo o quê? A mermaid. Sim? Então, venho de lado e volto. Venho de lado, volto. Última vez. Então, vou mostrar de costas para vocês. Aqui de lado, vou para frente, trás, círculo e trocou, certo? Tá uma boa posição. Então aqui e empurro, volto, empurro, voltei, última vez. Certo? Para a gente finalizar essa sequência, de costas na parede, para a gente trabalhar um pouquinho essa relação do ombro, apoio, faço uma rotação externa e interna. Tem gente ali atrás das câmeras tentando fazer igual, para ver se está limitado. Ok. Uma outra referência que eu acho super legal que dá pra fazer aqui é a gente trabalhar a mobilização neural. Tá? Como assim, Flávia? Eu deixo o meu antebraço aqui todo apoiado, as mãos esticadas, e aqui eu vou trabalhar a rotação da cervical. Ó. Vou e vou. Eu que tenho uma limitação um pouquinho por causa do trabalho, eu sinto bastante esse formigamento, então tenho que fazer nessa oscilação. Então eu mantenho o máximo apoiado aqui e aqui eu vou fazer esse estiramento para o lado de cá, certo? Venho e volto. E faço para o outro lado. Então minha mão toda apoiada, meu antebraço todo apoiado, venho. Venho. E esse lado da esquerda meu é pior, porque eu sou canhota. Certo? Faço dos dois lados, ok? Não vou mostrar os agachamentos clássicos aqui, porque vocês já viram, já conhecem muitos vídeos, não é essa a ideia. É muito comum da gente ver uma alteração postural, que é essa projeção da cabeça no idoso. Qual que é interessante essa ideia da gente usar a referência da parede? Ele posicionar a coluna, o corpo, e esse eu passo muito para fazer em casa, mas é muito mesmo, porque todo mundo tem uma parede, nem que seja o marco da porta, a pessoa se apoia, e aqui ela vai trabalhar essa posição de abrir essa cervical posterior, fazer uma leve retificação,
certo? Então, ó, trabalho e volto. Trabalho e abrindo essa posição de ombro, certo? Se tiver no início difícil, eu consigo apoiar minha cabeça. Vocês podem usar aqui, recomendar para colocar um travesseirinho, uma toalhazinha enrolada para conseguir fazer, porque se ficar muito aqui, né, essa posição, então para conseguir posicionar melhor, faz isso e vai fazer esse movimento, certo? De crescer atrás do pescoço, tá certo? É um exercício que eu gosto bastante. E aqui também como um desafio, né, de movimento para o ombro, a gente conseguir fazer essa elevação toda do braço encostado na parede. Então a grande maioria vai conseguir fazer aqui. À medida que for evoluindo, né? Por isso que aqui eu falei que um movimento, essa aula vai ser muito mais para intermediário e avançado do que um movimento mais para iniciante, tá? Então aqui, ó, venho e deslizo meu braço, certo? E pra gente finalizar, nessa posição de prancha, a gente pode fazer o leg pull, ok? E para as pessoas que têm, principalmente para as mulheres, né, que tem muita dificuldade de fazer os push-ups, né, ou seja, as flexões de braço, posso fazer aqui com essa posição. A posição você pode escolher, tá? Vou mostrar aqui que é mais difícil, mas vocês podem escolher aí a posição, ou aqui, ou mais aberto, certo? E aqui a gente fazer a flexão de braço, certo? Então, qual que é o grande objetivo desse exercício, dessa aula? É mostrar que a gente está usando o raciocínio do Pilates para a necessidade de cada aluno. E a gente tem um grande recurso com a parede. A gente não necessariamente precisa usar só os equipamentos. A gente vai usar o que a gente tem disponível no nosso ambiente para a necessidade de cada aluno, de cada paciente. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer dificuldade, deixa escrito aqui para mim que, ó, vou adorar ajudar vocês. E até a próxima.